Nesse mês, a gente vai falar de um clássico que abalou as estruturas da sociedade francesa no século XVIII. Ligações Perigosas, de Pierre Caudelot de Laclos, é um romance epistolar composto por 175 cartas, que basicamente vai contar a história aí de dois nobres amantes libertinos, que estão entediados com a vida aristocrática que eles tinham e resolvem se divertir com as pessoas. Então eles vão jogando com intriga, com sedução, vão manipulando as pessoas, enfim, é uma história envolvente e bem interessante. Nesse vídeo aqui hoje, então, você vai entender um pouco sobre essa obra, que foi uma obra que se tornou um best-seller já na época que ela foi publicada, já fez muito sucesso. Então a gente vai entender também um pouco sobre o contexto, o que estava acontecendo na França do século XVIII, que eu acho sempre muito importante, né, falar sobre o contexto para apreciar melhor a obra. E por fim, falar efetivamente sobre a história, né, que é uma história muito boa, envolvente, diversas interpretações, assim, adaptações para o cinema, teatro, TV, ópera, enfim. Você vai ver, você vai gostar, eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai ficar com vontade de ler esse livro se você ainda não leu. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Bom, Ligações Perigosas é uma obra do século XVIII, publicada originalmente em 1782 por um autor chamado Caudelot de Laclos. Muitas pessoas veem esse livro como se fosse um conto sobre moralidade, uma análise sobre a libertinagem na corte, né? Justamente por conta desse jogo aí de manipulação e sedução que fazem os personagens. Mas fato é que não tem como pensar nesse livro aqui sem antes entender o contexto, o que estava acontecendo na França do século XVIII, justamente para conseguir pegar a crítica que tem aí nesse livro sobre a decadência da aristocracia daquela época. Então não é só uma história interessante, envolvente, que capta assim a tua atenção, que permite várias interpretações. É também um exposed da aristocracia, né? Todo esse negócio da hipocrisia, do egoísmo, da superficialidade que permeava ali a elite francesa. Então, falando assim um pouco sobre o contexto, a publicação desse romance se dá em 1782, ou seja, 7 anos antes da Revolução Francesa. Esse período é um período marcado por uma tensão social e política na França muito forte. Pra gente lembrar, nessa época aí, antes da Revolução, existia o antigo regime, que foi um sistema político centralizado e absolutista, onde o poder era concentrado nas mãos do rei. Então, o contexto da França, quando a Revolução aconteceu, envolvia uma sociedade desigual. Era uma sociedade dividida entre as classes, né? Tinha o clero, a nobreza e o restante do povo, né? Que basicamente ali eram os burgueses e os camponeses. Então era uma sociedade marcada por uma desigualdade social e econômica extrema, porque evidentemente essa parcela pequena tinha privilégios que a grande maioria não tinha. E aí, somado a isso, também tem a questão da crise financeira do país, né? Existia uma péssima gestão econômica, isso tudo ali aliado inclusive ao estilo de vida extravagante da corte. E a gente também não pode esquecer da questão do próprio iluminismo, né, que tem uma influência direta na Revolução Francesa. Todas as aspirações contra o absolutismo, a questão dos ideais da liberdade, da busca por uma maior igualdade entre as pessoas, né, essa busca também pela possibilidade de mudança de estrutura social, uma vez que antes era tudo imutável e pré-determinado, se você nascia de um jeito, você morria do mesmo jeito, cada um tinha a sua função e não podia mudar. Então tudo isso ali estava acontecendo, todas as ideias fermentavam na sociedade francesa até o início da Revolução, né, que inicia ali em 1789. Que foi um marco histórico, todo mundo sabe, não é um evento que marca só a estrutura política e social da França, mas também muda o curso da história como um todo. E o Laclos, em Ligações Perigosas, faz um retrato disso. Por isso que é tão interessante, ele retrata o fim de uma era. Essa classe social, a aristocracia, parece que aqui nesse livro ela dá os seus últimos suspiros, sabe? Então quando você pega isso do contexto, você consegue apreciar a obra de um jeito muito mais enriquecedor. Mas vamos entender sobre o que se trata essa história. Eu quero que você imagine, então, a nobreza da França nessa época. Os salões luxuosos, decorados, né? Aquela decoração estonteante com lustres gigantes, tapeçarias, as pessoas vestidas de forma elegante, os espartilhos nas mulheres, né? Com o busto à mostra, aquele negócio super sedutor, as pessoas cochichando, falando baixo, o que não pode ser falado, fazendo coisas escondido, enfim. Esse é o cenário, esse é o mundo que a história vai se desenrolar. Um mundo que parece perfeito por fora, mas esconde algumas coisas, né? Uma perversidade
intimidade, uns desejos secretos aí das pessoas que a gente vai entendendo. Entre essas pessoas, os personagens dessa história, a gente tem a Marquesa de Mertel, que é uma mulher enigmática, é uma mulher muito bonita, inteligente, ela transita ali pelas pessoas com uma aparente autoridade e ela parece manter aí essa fachada das pessoas respeitando ela. Só que, por trás disso, a gente vai conhecer uma pessoa que é extremamente calculista e vingativa. Pensa numa pessoa que é mestre aí na arte de manipulação. É essa Marquesa aí. Além dela, nós temos outra personagem principal, que é o Visconde de Valmont, que é um outro nobre, né, considerado um libertino famoso por suas conquistas amorosas. Então é um cara sedutor, ele usa aí o charme que ele tem para conquistar qualquer mulher aí que ele tem vontade. Então, obviamente, unindo essas duas pessoas, algo de bom não vai sair, né? Então o que vai acontecer? A Marquesa, ela propõe um desafio pro Visconde. Ela tá chateada e ela quer se vingar de um homem que desprezou ela para se casar com uma jovem. Então o que ela faz? Ela pede pro Visconde corromper, no caso, se deitar com essa jovem inocente. Aqui a gente vai chamar ela de Cecília, que é o nome dela. Então é essa vingança aí que a Marquesa tá tramando. O Visconde, ele não aceita de primeira, porque bem na verdade, ele tá com outro objetivo na cabeça. Ele tá determinado a seduzir outra mulher. Essa mulher, ela se chama Madame de Tourvel, que é uma mulher casada, super religiosa, é conhecida, né, por ser uma mulher virtuosa e tudo mais. Então, o que ele tá querendo nesse momento? Conquistar a Madame de Tourvel. Ele vê ela aí como um troféu e ele quer, porque quer conquistar ela, quer levar esse troféu pra casa. Na medida que a história vai se desenrolando, o Visconde descobre que a mãe da Cecília, essa jovem inocente, que a Marquesa tinha pedido pra ele corromper, tá falando mal dele pra Madame de Tourvel. Falando basicamente que ele não presta, né? E no caso, falando a verdade. Mas ele fica com raiva e ele fica com vontade de vingança, enfim. E aí ele volta atrás e resolve ajudar a Marquesa nesse plano aí de corromper a jovem inocente Cecília. E eu vou parar por aqui, porque o resto dessa história é muito bom. E eu queria muito que vocês lessem pra saber o que acontece. E também que eu quero que vocês me tragam aqui as conclusões. Quero saber o que vocês acharam do final. Mas existe um spoiler aqui na capa do livro, né? Se você for sagaz, você vai pegar. É um fazão morto, né? E até ele tá amarrado, né? Então tem esse simbolismo aí da natureza morta, dessa teia de artimanhas, né? Que o fazão tá preso. Eu achei essa capa lindíssima, assim, particularmente diferente, intrigante. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa edição. O que eu acho legal de falar também, por ser um romance epistolar, né? Existe uma troca de cartas entre as personagens. Basicamente o livro é assim. É um romance que ele permite várias interpretações. Então, eu gosto disso, porque o leitor tem essa liberdade de interpretar sozinho as histórias e tirar suas próprias conclusões. Não é à toa que existe tanta adaptação para o cinema e são adaptações tão diferentes. Mas eu quero falar sobre isso no próximo vídeo, então não se esquece de se inscrever no canal para ficar atento às novidades, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like. Boa leitura e até mais!